A grande tribulação. As dores de parto se intensificam à medida que o dia do Senhor está para chegar. Fica com a gente que o estudo hoje está escatológico. Nós queremos compartilhar com você esse e-book maravilhoso que você vai poder ter aí na sua casa para você estudar. Nós vamos mostrar aqui pelo menos 8 ou 9 linhas aqui mostrando dentro da grande tribulação alguns eventos que estão para acontecer, outros que já estão acontecendo e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Deus abençoe você e bora lá para esse estudo. Seja bem-vindo, meu parceiro Wilber. Vamos mostrar para os nossos irmãos como nós entendemos a escatologia e as pessoas estão esperando aí um evento cataclísmico, extraordinário e a gente quer mostrar os eventos que já estão acontecendo diante de nós, não é isso, Wilber? Sim, a gente vai mostrar aqui uma outra via de interpretação dentro da escatologia, no que se trata da grande tribulação, e justamente não focando muito nesses eventos, no caso que as pessoas fazem, né, nesse recorte futuro, como se vai ter uma paz mundial como nunca houve antes na história do mundo, e a partir daí vem um período de imensa perseguição. Então, nós vamos mostrar uma outra forma de interpretar e de entender a grande tribulação. Verdade, irmãos. Esse e-book que nós estamos mostrando aqui, essa linha do tempo, ela vai estar disponível para você fazer download através do nosso livro. Nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos vender os nossos livros para continuar fazendo teologia gratuita. Lá no nosso site, você sabe que tem mais de 400 e-books gratuitos, mais de 8 mil pessoas estudando com a gente. Então, por favor, se você puder adquirir o nosso livro, você vai ter o QR Code aqui, você vai poder baixar. E esse livro é muito interessante, foi uma obra muito maravilhosa que nós aqui do Instituto produzimos com carinho para vocês. Ó. Muitos intérpretes projetam os eventos do Apocalipse para o futuro. A realidade é que eles estão acontecendo diante de nós. Então nós queremos mostrar que não estamos isolados nessa visão. Para gerar autoridade, nós trouxemos aí diversos intérpretes escatologistas, dos maiores escatologistas do mundo, com a visão do milênio inaugural. Ó, papocomdeus.com.br/livros, e aí eu já vou direto para o nosso e-book para a gente ganhar tempo. E eu quero dar um zoom aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Pronto, aqui eu acho que eu consigo. Então, irmão, primeira coisa, nós devemos cultivar o respeito e amor por todas as pessoas, especialmente aquelas que possuem perspectivas distintas das nossas. É crucial não permitir que diferenças teológicas se transformem em barreiras ou em fonte de divisão para a comunidade eclesiástica e recordemos que o sectarismo são características de seitas que segregam indivíduos em círculos restritos. O corpo de Cristo é uno, constituído pela fé e mantido pela orientação do Espírito Santo. Por que eu tô falando isso? Porque apareceram uns caras que fazem uns comentários até agressivos. Vocês são uns palhaços. É óbvio que 2.300 tardes e manhãs não faz referência com o Antíoco Epifânio, tá mostrando isso pro futuro. Ou seja, ele não respeita a regra de hermenêutica. Era como se eu dissesse o seguinte: o livro do Apocalipse não foi escrito para as 7 igrejas da Ásia. Jesus manda João escrever, Hilber, o Apocalipse, escrever a carta para 7 igrejas, entregar para a igreja em Tiatira, em Éfeso, em Pérgamo e tal, e aí vem o cara e diz que não foi escrito para aquele período, que o livro do Apocalipse foi escrito só para o século 21, que nós estamos aqui agora. Então, assim, chega a parecer até uma forma insana mesmo, sabe? De demência, às vezes, de entendimento. Por isso que eu tô falando que nós respeitamos a sua visão, mas tem pessoas que não são assim, elas agem de forma ignorante com a gente. Xinga nos comentários. Então, se você não entende assim, coloca nos comentários como você entende, mas com educação, porque não devemos criar sectarismo no meio do povo. Sectarismo é de seita, irmãos, que segregam as pessoas dentro de uma visão e de um pensamento único, ok? O corpo de Cristo é único. Isso daqui não deveria dividir a gente, mas nos unir, ok? Então, nós queremos mostrar a nossa visão. Primeiro, o gênero literário do Apocalipse. Ele era comum no judaísmo e também em algumas outras culturas. Então, a escatologia, a forma simbólica, era utilizada lá no judaísmo para mostrar coisas superiores, coisas mais importantes, coisas, como é que eu posso explicar? Coisas mais profundas que eram espirituais, ok? Então, a estrutura literária do livro é uma série de visões, selos, trombetas, taças, cada um trazendo eventos simbólicos que desenrolam ao longo da história. As imagens podem ser lidas de maneira simbólica, mas também podem ser referências históricas e teológicas. Entender o contexto literário do Apocalipse é fundamental para interpretar visões simbólicas e mensagens. Lembrando que as abordagens podem variar dependendo
da perspectiva teológica. Por que eu estou falando isso também? Porque aqui no livro, eu até fiz uma brincadeirinha aqui na tirinha do livro, escrito o seguinte, lá em Apocalipse 19:11 fala que veremos, ao toque das 7 trombetas, veremos Cristo voltar montado em um cavalo branco, tirando uma espada da sua boca, com a sua roupa salpicada de fogo, com seus olhos como chama de fogo. E aí eu faço aqui, de certa forma, uma provocação. Ó. Eu posso garantir que você não verá Jesus voltando, montado em um cavalo branco, de olhos como chama de fogo, sujo de sangue, tirando uma espada afiada da sua boca, com cetro de ferro na mão. Então, interpretar o Apocalipse respeitando sua literatura simbólica é a melhor forma de entendermos as profecias bíblicas que estão acontecendo. O que significa, irmãos? Hoje, se Jesus voltar, você acha que ele ia voltar num cavalo? Se tem caças, se existem tiro agora laser, eu vi lá os canhões de Israel disparando contra os foguetes do Hamas, tiro a laser, você acha que Jesus viria montado num cavalo? Então, o contexto literário que foi escrito Apocalipse para sua época, cavalo era força de guerra, era força de tração, então mostrava guerra. Então Jesus vem para guerrear. A palavra que sai da sua, a espada que sai da sua boca mostra a palavra de Deus. Ele é o verbo de Deus. Tudo se formou através da palavra e da mesma forma Deus vai destruir os seus inimigos através da palavra, uma voz de comando. Seus olhos como chama de fogo vai mostrar a onisciência de Deus e as obras dos santos que vão queimar na presença de Deus. Tudo aquilo que for palha, feno, será queimado na presença de Deus. O cetro de ferro mostra o seu governo. Ele vem agora para governar com vara de ferro e ele vai julgar as nações. Chegou a hora da morte morrer. Chegou a hora de trazer o futuro para o presente e Jesus inaugurar então aí o seu reino físico. Por isso que nós estamos num reino milenar que é o chamado já e ainda não. Explica isso pra gente, Uber, pra gente poder entrar aqui dentro dessas tirinhas, por favor. Então, como você falou, o livro do Apocalipse, ele é dentro de uma forma narrativa de se contar eventos da antiguidade chamado literatura apocalíptica. O que seria literatura apocalíptica? Seria uma literatura simbólica no qual um anjo ou mediador espiritual vai contar ao interlocutor coisas que acontecem na realidade, mas também de um ponto de vista mais elevado, do ponto de vista espiritual. Por isso que diversas vezes João vai ver o quê? Vai ver um anjo. João viu o anjo que levou ele a um alto monte. E João viu uma figura de bestas. Isso tudo são características da literatura apocalíptica. Então, o gênero textual da carta é esse. Vocês simbolizam tudo. A gente não simboliza nada. O gênero da literatura é esse. Na verdade, se você não olha como símbolo, você está interpretando o gênero literário errado. Então, isso é um ponto comum na academia. Você vai entender o livro pelo gênero literário. E quando a gente fala de já e ainda não, é na perspectiva do reino. O que acontece? O reino já está aqui. O reino de Cristo já está em nós. Ele é vindo de forma não visível. Porém, esse reino ele vai se manifestar na sua plenitude, ou seja, na parte física e material, na volta de Cristo. Então, a gente tem essas duas partes, um já e ainda não. E, por conta disso, a gente não vê que acontece um período intermediário entre esse já e ainda não. Período intermediário visa-se 1000 anos literais no futuro. Então, a gente já está vendo esse reino e esse reino vai ser manifesto na eternidade. E isso é muito interessante porque quando nós vamos ler os evangelhos ou as cartas, sempre tem essa perspectiva. O reino já está entre nós, como João Batista vai falar, já chegou o reino do céu, Jesus vai falar, meu reino é desse mundo. E depois, quando Jesus fala da outra parte, ele não fala de um período transitório, ele já vai falar do reino eterno, que é o quê? Deixe o trigo e o joio crescerem juntos e na minha vinda eu vou ceifar e um vai ser guardado em celeiro, o outro queimado. Eu vou separar na minha vinda bodes de ovelhas. Então, você já vê um julgamento e uma eternidade após esse julgamento. Não tem um período que me parece intermediário. Por conta disso, a gente vê que a grande tribulação, como a gente vai falar ali, ela ocorre desde os últimos dias, que é da ascensão de Jesus, até a sua volta, paralelamente com o milênio. Isso aí a gente pode aprofundar mais conforme a gente vai lendo as 7 camadas ali do e-book. Maravilha. Então, já para ganhar tempo, quero já trazer você para cá. E eu quero começar nessa primeira camada, essa primeira tirinha aqui, ó, as 7 igrejas da Ásia e o seu tempo sobre a terra. Então, a gente sabe que depois da destruição ali do templo e da cidade, né, a ascensão de Cristo aos céus, então começa o período da igreja. E a primeira igreja é a chamada igreja de Éfeso. Não sei se você sabe, Apocalipse 1 e 2, ele vai mostrar
eu acho que até a 3, se não me engano, capítulo 3, vai mostrar a carta às 7 igrejas da Ásia. Então, muitas pessoas colocam que foi somente para a igreja naquela época, mas nós entendemos como um símbolo espiritual, as 7 igrejas representam um período da igreja sobre a terra também, tá? O período de dor, de sofrimento, e a igreja fraca, a igreja morna, e assim nós vamos vendo, ó. Então, a primeira igreja significava, Éfeso significa desejável, a etimologia da palavra é desejável. Por quê? Porque Cristo desejou ela saiu do ventre de Cristo, lembra quando o soldado perfura a lateral de Cristo? Então ali é um símbolo como se a Eva tivesse saído da costela de Adão, lá no Gênesis, da mesma forma nós saímos ali de dentro de Cristo, quando sai água e sangue da sua lateral. Então a primeira igreja chama-se Éfeso e a desejada, ela nasce ali em 70 anos depois de Cristo, ela começa ali com os apóstolos, né? A segunda igreja significa Esmirna, que a etimologia da sua palavra aponta para mirra ou sacrifício. Eu não sei se você sabe, mas as 10 grandes perseguições com Diocleciano, Trajano, Herculano, os Césares, né? Eles perseguiram a igreja até mais ou menos 313 depois de Cristo, matando, colocando eles na arena de Roma, queimando eles na fogueira. Foi um tempo de muita dor e sofrimento, mortos, despedaçados pelas bestas feras e assim sucessivamente. Aí vem a igreja de Pérgamo, e a gente percebe que a etimologia da sua palavra significa casamento pervertido, ou a pervenção, exatamente. E significa o quê? Quando a igreja se torna, o cristianismo se torna a religião oficial do império, por volta de 380 depois de Cristo. Então a gente percebe ali que a igreja romana já estava flertando através de um poder político e religioso para dominar a igreja de Cristo. Porque quando matou-se a igreja ali em Esmirna, percebeu que o sangue deles, na verdade, eram sementes que brotavam. Então, quanto mais cristãos morriam, mais as pessoas se convertiam ao cristianismo. Então, a Roma vem e fala, vamos colocar para controlar a situação a religião oficial do império como o cristianismo. Então, ó, Pérgamo significa casamento pervertido. Bate mais ou menos com a mesma data que Roma, então, institui a religião oficial do império. Aí vem Tiatira, sacrifício contínuo, vai apontar, então, para os tempos dos cruzados, vai apontar para a pré-reforma também. John Wycliffe, então, começa com as suas visões ali, né, contra o papado. O primeiro mártir a ser queimado na fogueira é James Hasby, em 1346. Está nesse livro aqui, chamado O Panorama da Reforma Protestante, que nós lançamos. Tem um capítulo praticamente para cada reformador, então nós vamos dar um capítulo para cada reformador, você vai poder estudar mais sobre a reforma, e é uma forma da gente honrar o sangue dos mártires. Então ali a parte da pré-reforma. A reforma mesmo vem com Martinho Lutero, deixa eu compartilhar com vocês, em 1500, e aí é chamado a igreja de Sardes, aqueles que escaparam, ou os remanescentes do Senhor, ok? Aqui em Sardes. Depois vem a igreja Filadélfia, que significa amor fraternal. Então a gente percebe uma grande onda de avivamento que varreram os países da Inglaterra, Alemanha, França, Estados Unidos. E Laodiceia, que significa humanidade, a etimologia da palavra é humanidade. A gente apresenta como a igreja do pós-modernismo cristão, o sentimento do homem ao centro de todas as coisas. Então a gente percebe um tempo de bastante esfriamento espiritual, se comparado com as igrejas do primeiro século. Parece que a igreja perdeu o amor original. Então nós acreditamos que a grande tribulação, ela é um período grande, deixa eu compartilhar nosso rosto aqui, grande exatamente porque ela é em extensão, e depois ela vai se tornando cada vez mais forte, período de dor e sofrimento. As pessoas colocam grande tribulação como só os 7 anos finais. Nós acreditamos que grande tribulação é do tempo da ascensão de Cristo, o nascimento das igrejas, né? A igreja ali em Esmirna, até os nossos dias hoje. Então, grande por ser um período longo de tempo. Se a gente puder aqui, a gente poderia conectar as 70 semanas de Daniel também dentro da grande tribulação. Então, as semanas de Daniel, 70 semanas, são decretadas sobre o teu povo, judeus e gentios no corpo de Cristo. Depois da morte de Cristo, que é ungido, da cidade e do templo foram destruídas, agora tudo se cumpre em Cristo e na Nova Jerusalém, que é de cima. Cristo é a nossa chave hermenêutica. Até o fim haverá guerras, desolações são determinadas, o assolador fará cessar a oferta de manjares, a apostasia chega ao ápice e os homens não vivem mais em arrependimento. O que marca o fim é a apostasia, segundo Tessalonicenses 2:3. As promessas agora são do povo e da cidade que é de cima, e não mais do povo e da cidade que é de baixo. Está lá em Gálatas, Apocalipse 21 e capítulo 9 também. Em Cristo as transgressões cessaram, foi dado fim aos pecados, a iniquidade foi expiada, ele nos trouxe justiça eterna e ele selou a visão.
e eu coloco aqui, ó, tetelestai, Jesus na cruz não fala tetelestai, está consumado. Por que eu estou falando isso? Porque nas 70 semanas de Daniel diz que as 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo, para quê? Para expiar as iniquidades, para dar fim aos pecados, para trazer paz e justiça eterna e selar a visão. Mas espera aí, nós vivemos um tempo de pecado, de maldade, mas tudo isso se cumpre no corpo de Cristo. Cristo sela a visão, ele traz paz, ele dá fim aos pecados. Agora nós estamos reconciliados com Deus. Então, tudo isso se cumpre na vinda de Cristo. Aí nós colocamos aqui que as pernas da estátua é o Império Romano. Os pés é o reino do anticristo e Jesus é a pedra lançada sem auxílio de mãos. Após destruir o império do anticristo na cruz, essa estátua se torna então em um monte que enche toda a terra. Está lá no capítulo 2 de Daniel. Essa montanha é o Monte Sião, do qual fluem as promessas da nova aliança. O Monte Sião é a igreja do nosso Deus. Esse monte que enche toda a terra é o evangelho que está chegando a todas as nações através da grande comissão. Esse é o reino ao qual jamais passará. Max, por que você está falando que aquela pedra lançada sem auxílio de mãos é Jesus? Porque ele fala que ele é a pedra que os construtores rejeitaram. A gente já sabe que Jesus é a rocha, né? E é através dele que ele estabelece a igreja. Então, quando ele bate nos pés da estátua, ele estabelece a sua igreja, ele destrói espiritualmente o reino dos homens. A Daniel 2 fala que esmiuça aquela estátua, que se torna em um monte, e aquele monte cresce e enche toda a terra. Olha o que o autor de Hebreus vai falar sobre o Monte Sião. Hebreus 12, 22. Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus. Ou seja, o autor de Hebreus está dizendo o seguinte, que a Assembleia dos Santos é o Monte Sião, a igreja do Deus vivo é o Monte Sião. Então, quando essa pedra bate nos pés da estátua aqui, nós podemos entender que ela vai fluindo, ela vai crescendo e ela vai enchendo toda a terra dessa forma. Ô Hilber, por que nós entendemos que Cristo sela a visão e tudo se cumpre em Cristo lá nas 70 semanas de Daniel, ô Hilber? Então, porque a partir de Cristo, né, a partir da morte e ressurreição do Messias, já começa o fim dos tempos, tá? Já começa o Apocalipse, já começa a escatologia. Porém, nós temos uma visão um pouco equivocada do que é a escatologia. Se a gente faz uma pergunta, por exemplo, o que é escatologia, a pessoa vai falar assim, são eventos relacionados ao futuro. De certa forma, está correto, mas não é somente isso. Tá? Escatologia é quando o futuro ele entra no presente. É quando o futuro ele vem da realidade presente e começa a estabelecer as coisas que eram para ser consumidas no futuro no tempo presente. E começa o quê? A restauração. Então, a primeira coisa a ser restaurada nessa escatologia do final dos tempos é o quê? É o corpo do Filho. A morte de Cristo, a ressurreição com o corpo glorificado do Filho, já começa a restauração de todas as coisas. Depois ele restaura o quê? Espiritualmente a igreja. A igreja agora senta-se com Cristo nas regiões celestiais, para reinar com ele. Então você já começa a ver um caminhar dessa restauração. Na sua volta, restaura por completo o quê? O corpo físico da igreja e o ambiente, o cosmos, o planeta no qual está ali caído por conta do pecado. Romanos 8 vai falar sobre isso. A natureza geme esperando a redenção e a manifestação dos filhos de Deus. Então a gente já percebe que o futuro ele já entrou no presente. E isso é a definição mais precisa de escatologia. Não só limitar para eventos futuros. Então, quando nós percebemos que Cristo ele morre, ressuscita, ele começa a reinar e restaurar todas as coisas, isso é fundamental. O que pode surgir de questionamento para as pessoas que nos assistem é, não, peraí, se o milênio já está acontecendo, como então a gente consegue ver pecados no mundo, a gente vê governantes no mundo, por exemplo, a gente vê esquerda, a gente vê o Islã, a gente vê várias ideologias que vão contra a igreja. A gente não pode esquecer do contexto de João. João estava debaixo sobre o império opressivo, e ele recebe a visão do Apocalipse, e no capítulo 4 ele vê uma porta aberta, ele ouve uma voz que fala subir para cá. Quando ele sobe, o que ele vê? Ele vê um trono e ele vê um cordeiro, como que foi morto, mas ressuscitou e agora reina. Então, o que João está vendo ali? Que não importa quais são os governantes, ou qual é o momento presente material, não importa o que está acontecendo, porque no céu a gente tem o cordeiro que está reinando, que está soberano, e nada que acontece aqui fisicamente acontece à parte ou
acontece fora da vista desse cordeiro. Ou seja, o reino já está estabelecido, o Cristo já está reinando. Mesmo que no período material, na nossa realidade aqui atual, a gente não observa isso, como João, a gente tem que entender que no céu há uma porta aberta e há um trono e há um cordeiro reinando. E ele vai pegar, e ele vai transformar esse reino plenamente físico na sua volta, a manifestação total desse reino na sua volta. Muito bem, muito bem. É que as pessoas ficam esperando o extraordinário, né? E esquece que o reino de Deus é espiritual. Nós vamos mostrar isso agora também, já para você, para contextualizar isso. Olha só, agora nós vamos falar da tirinha aqui, ó. Os últimos dias já chegaram. Os últimos dias já chegou. 400 anos antes de Cristo, Joel profetizou que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito. Joel 2:28. O apóstolo Pedro diz que os últimos dias havia chegado ali no Pentecostes. Atos 2:14. Jesus também diz para trabalharmos enquanto era dia, porque a noite estava chegando e nós cremos que já estamos em densas trevas. João 9:4-5. Aí aqui vai mostrar, o reino de Deus já está entre vocês. Lucas 17:20. Não vem um reino com visível aparência, nem haverá anúncios, olha ele aqui, olha ele ali, porque o reino de Deus já está entre vós. Ou seja, se o reino já está entre nós, então os pecados estão perdoados, estão expiados, né? Já não existe mais iniquidade na presença de Deus. Você agora é considerado santo, não pelos seus atos de justiça, mas pelo ato daquele que nos justificou. Jesus nos mostra que o reino não é de caráter material, ele não está limitado a um lugar físico, então nós podemos considerá-lo espiritual, sendo também o reino da vida futura material e físico. Então o reino já está, como o Hilber falou, a porta já está aberta. Agora todos os homens são atraídos para Cristo. Vamos agora falar da tirinha, a parábola das 10 virgens. Em Mateus 25 vai contar a parábola das 10 virgens. Todas elas saem ao encontro do seu noivo com um pote cheio. Ou seja, ali na descida do Pentecostes, todas ali, a igreja foi edificada com a chuva, né? Com a chuva temporã, e ela recebe então as primeiras chuvas, sai edificada. Só que tardando o noivo, todas dormem. O que é tardando o noivo? Com a morte dos apóstolos que receberam a doutrina diretamente de Jesus, o diabo aproveitou e semeou no meio do trigo, ele semeou fermento, semeou joio no meio da palavra, causando um sono espiritual. Muitos ensinamentos não levam mais o homem ao arrependimento real, mas uma vida de motivações guiada pelos seus próprios desejos. Ou seja, hoje nós temos um Cristo de acordo com o que nós queremos. Nós montamos um Cristo à nossa imagem e semelhança daquilo que nós queremos. Um Cristo que me serve, um Cristo que guarda, que me ama, que tolera os meus pecados. A gente colocou um Cristo à imagem e semelhança dos nossos próprios desejos. Aí, ó, vem o toque das trombetas, né? À meia-noite, o período mais sombrio de perseguição e apostasia. O grito da meia-noite aqui, o toque de trombetas é dado, irmãos, pela igreja, por aqueles que estão acordados. Então, as virgens prudentes estão com azeite, você é uma virgem prudente que está aqui estudando com a gente hoje, que se preocupa com sã doutrina, que não quer se desvirtuar da palavra da verdade, que não quer se dar por convencido com falsas doutrinas que são enviadas hoje, né? Qualquer vento de doutrina. E ela começa então a despertar aquelas que dormem. Então acontece o casamento de Cristo e as bodas do Cordeiro. A gente está colocando essa tirinha aqui dentro também da grande tribulação. Na grande tribulação também tem os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eles são uma visão simbólica descritas no Apocalipse 6. Esses cavaleiros frequentemente são interpretados de várias maneiras. Estudiólogos e teólogos geralmente representam eventos escatológicos e juízes de Deus. A gente acredita, irmãos, aqui, e não é um consenso no Papo com Deus, ainda tem um pouco de divergência, mas a gente acredita que o cavaleiro branco ele é frequentemente associado à conquista e vitória e à propagação do evangelho como o cristianismo sendo pregado a todas as nações. Alguns veem ele como símbolo do anticristo seduzindo os homens, os encantos da grande Babilônia. Eu já criei assim, não creio assim hoje, porque eu acredito que branco aponta para a santidade, ele tem uma coroa, ou seja, o evangelho de Cristo, ele saiu reinando mesmo, é o reino de Cristo entre os homens. E esse cavaleiro tem um arco, mas ele não tem a flecha. O arco é símbolo de que ele já enviou as flechas. Nós somos o grande comissionamento, as flechas de Deus. Salmos vai falar isso e outros profetas vão falar que nós somos como flechas enviadas pelo Senhor. Então nós acreditamos que o cavaleiro branco, ele é o evangelho expandido sobre toda a terra. O cavaleiro vermelho, ele representa a guerra, é comumente associado, né, pela guerra, derramamento de sangue, representa conflitos e turbulências no mundo. O negro, ele é interpretado como símbolo de fome, peste, escassez, representa a fome e dificuldades que assolam a humanidade. E o pálido, realmente, ele personifica a morte. Então ele representa a mortalidade e o fim de todas as coisas. Os cavaleiros representam conceitos específicos
relacionados a eventos escatológicos, incluindo conquistas, fomes, morte, peste. Eles simbolizam o divino, o juízo de Deus divino sobre as tribulações que ocorrem no mundo. Hilber, algumas pessoas falam que esses cavaleiros vão vir só nos 7 anos finais, mas a gente já viu que esses cavaleiros cavalgaram no passado, cavalgam hoje e cavalgarão no futuro. É um símbolo de que quando a ira de Deus se acende sobre os homens, o índice da maldade chega num certo nível, então Deus parece que libera os seus juízos sobre a terra, né? Se eu não me engano, quem falou isso foi Mark Lloyd Jones. Parece que em determinados momentos Deus libera os juízos sobre os homens para que o índice da maldade diminua. Você concorda com isso? Sim, eu observo dessa forma também, de que os cavaleiros eles não estão restritos somente a um tempo futuro, a uma determinada cronologia futura, mas que eles ocorrem durante a história, por exemplo. Nós tivemos 2 guerras mundiais, então você já consegue ver um sinal desses cavaleiros percorrendo, né? A gente teve pandemias, como a gripe espanhola, como peste negra e como outras mais, né? O CVD que a gente teve recentemente. Então, nós percebemos que eles não estão restritos somente a um período futuro, mas eles ocorrem durante toda a narrativa histórica, porque o final dos tempos, o fim dos tempos já começou desde Atos. Então, tudo que ocorre desde a ascensão de Cristo, da derramar do Espírito Santo sobre a igreja, ali já são o fim dos tempos. Então, tudo que ocorre dentro dessa narrativa, até a volta de Cristo, a segunda vinda, ocorre o cavalgar desses 4 cavaleiros. Verdade. Agora nós vamos entrar nas 7 trombetas. Segundo William Barclay, as 7 trombetas são alertas de Deus para a igreja. Antes de cair cada juízo, Deus avisa a igreja no intuito de chamar o seu povo para o arrependimento. Antes de Deus julgar o mundo, o Senhor traz juízo primeiro para a sua casa. Portanto, a trombeta que dá a voz incerta não prepara o povo para a batalha. Paulo está falando nos 1 Coríntios, ou seja, você precisa dar o tom certo, você precisa chamar o povo para a batalha. Está existindo uma grande guerra hoje em dia, chamada Guerra de Gog e Magog, em qual a luta é pela sua alma. O prêmio maior é a sua alma. Só que os pastores e ministros evangelistas não têm falado mais sobre isso. Não, eles deixam de anunciar o dia do Senhor, né? Eles não falam mais de morte, de inferno, de guerra. Eles falam, na verdade, só sobre um amor absoluto e também a graça. Então, fale do inferno, fale da ira, para que depois não venha a ser cobrado de você o sangue daqueles que perecem, porque em Ezequiel 33:1 até o 33 vai dizer que o Senhor cobrará o sangue dos atalaias, aqueles que não alertaram o povo. As trombetas têm associações no Antigo Testamento. Vamos apresentar algumas alusões. Na manifestação de Deus no Sinai, ocorreu um toque longo de trombetas apavorando o povo, está lá em Êxodo 19. Um forte toque de trombetas anunciava a ascensão de um rei e o seu governo, está em 1 Reis 1:39. A celebração do reinado de Deus foi marcado dessa forma em Salmos 47. As trombetas eram tocadas para anunciar declarações de guerra, está lá em Juízes 3:26. E o dia do Senhor deveria ser anunciado dessa forma também. Então todas as festas em Israel eram anunciadas com um forte toque de trombetas, número 10:10. Nessas festas haviam combinações de alegria e juízo. O dia da expiação era o dia de juízo, fazendo a relação com o dia de Deus, onde Deus julgará a humanidade. Alguns trechos do Novo Testamento representam a vinda de Cristo e o seu reino sendo anunciado também por trombetas, Mateus 24:31, 1 Coríntios 15:52. Então, irmãos, essas múltiplas associações de trombetas certamente era reconhecida por João, tudo e as conexões com o dia do Senhor e o reino de Deus anunciando os juízos de Deus. Os juízos das trombetas podem ser classificados em 2 grupos. O primeiro grupo, lembrando as pragas do Egito no Êxodo, enquanto o segundo grupo mostra condições escatológicas da igreja e a vinda de Cristo, dando foco na redenção final. As 7 trombetas apresentadas no capítulo 8, no verso 2 do livro de Apocalipse, mostra uma cena que relembra o contexto de Josué 6, onde 7 sacerdotes tocavam trombetas antes da destruição de Jericó. Nas escrituras, trombetas convocam a comunidade para adoração, para batalha, além de anunciar a presença gloriosa de Deus no julgamento e salvação. O que a gente quis mostrar aqui, as trombetas? Dentro da linha do tempo da grande tribulação, a gente sabe que está tocando trombetas, ou seja, nós temos cavaleiro cavalgando, nós temos trombeta sendo tocada, nós temos o chamado arrependimento das 10, da parábola das 10 noivas, nós temos as 7 igrejas da Ásia, nós temos ali dizendo que o dia do Senhor chegou e não é a visão aparente. Nós queremos mostrar todo esse paralelismo acontecendo na grande tribulação, tá, irmãos? Então não se iluda.
Nós já estamos na grande tribulação e ela só tende a piorar com o passar do tempo, à medida que nós chegamos mais próximo do dia do Senhor. Os 7 selos e as 7 taças. Então vamos lá, Apocalipse 16. Elas já estão sendo derramadas na terra. Olha só, muitas pessoas acreditam que as 7 taças vão ser derramadas só no final. A igreja vai ser tirada e depois vai derramar as taças da ira de Deus. Segundo William Barclay, as taças são o juízo de Deus para o mundo devido ao aumento do índice da maldade. As taças são aviso de Deus para os filhos da desobediência. Os juízos das taças, por consequências, parecem dar uma revelação mais ampla do que já tinha sido mostrado nos juízos das trombetas, junto com algumas características novas nas narrativas. Os 7 anjos derramam a última série de julgamentos sobre os habitantes da terra, os quais recordam e consumam tanto os selos como as trombetas. Elas demonstram a justiça de Deus em punir a humanidade ímpia e a defender o seu povo perseguido. Então Deus mostra as taças, na verdade, como um juízo, como Deus respondendo à oração dos seus santos, como Deus que alertou o seu povo e agora vai derramar as taças sobre o povo iníquo. Os 7 anjos com as 7 taças concluem o foco no capítulo que é a defesa do povo de Deus. Os anjos têm autoridade para executar a série final de julgamentos. Esses julgamentos são exclusivos ao povo ímpio, não afetando diretamente a igreja, assim como aconteceu no Êxodo, da qual as pragas do contexto não afetou o acampamento dos israelitas. Para a gente ir concluindo, as 7 taças são o juízo de Deus e podem lembrar as pragas do Egito durante o Êxodo. Tem um paralelo notável entre taças, trombetas e pragas do Egito. Essa última narrativa de juízo destrói totalmente aqueles que marcham contra o povo de Deus, junto com o dragão, a besta e o falso profeta. Está claro que todos os juízos das taças refletem as pragas do Egito e o seu resultado final é celebrado no Cântico de Moisés, o Cântico do Cordeiro. Porém, percebemos que tudo nesse contexto é maior do que ocorreu no Êxodo em Moisés, estando em consonância com a missão de Cristo, trazendo o cumprimento pleno, final das promessas de Deus e restauração de todo o povo. Hilber, o William Barclay, ele coloca que as trombetas, na verdade, é um chamado de Deus para a igreja. Não tocava trombetas para o mundo, né? Tocava as trombetas para a igreja. Alertava dos juízes de Deus e chamava o povo a arrependimento. Já as taças é a consequência daqueles que não se arrependeram e também para aquele mundo que vive caindo o ímpio em iniquidade. Por que, Hilber, alguns escatologistas apontam que as taças, precisa tirar a igreja para cair as taças, Hilber? Então, porque as taças é uma forma de juízo, que na narrativa, né, do Apocalipse 16 afeta toda a Terra. Então dá a entender que se afeta toda a Terra e a igreja não é afetada pela ira, então, por inferência, a igreja não tem que estar aqui. Mas quando nós vamos no contexto bíblico, por exemplo, igual do Êxodo, que a gente percebe que é um paralelo muito grande com o Êxodo, quando tem as pragas do Egito, afeta o Egito todo, menos o arraial de Israel, onde está o povo de Deus, o povo santo, que vai ser retirado daquele contexto. Então, o que a gente percebe? Que não necessariamente a igreja tem que estar fora para ser guardada das taças da ira. Ela pode ser guardada dentro do contexto no qual as taças estejam caindo. O interessante é o paralelo, né? A gente vê que as trombetas elas são usadas para o povo, em sinal de alerta, em algumas ocasiões específicas. Que ocasiões são elas? Primeiro, chamado para a guerra. Segundo, quando o povo ia começar a marchar no deserto, então, para preparar o povo para caminhar, para desmontar o tabernáculo, colocar a arca, o Santo dos Santos, né, a Arca da Aliança, coberta como os itens do Santo dos Santos, tocava-se trombeta, então, para preparar para isso. Também tocava-se trombeta para o dia da expiação, para avisar que o dia da expiação está perto e no dia da expiação. Então, a gente tem ali alguns contextos, né, do Antigo Testamento sobre o tocar de trombetas. E, geralmente, eles estão associados sempre ao povo santo. Exemplo também, em Jericó. Ao tomar a cidade, né, o povo ele fez 7 voltas na muralha, tocou as trombetas, a muralha caiu. E aí o povo israelita ele entrou na cidade, ele conseguiu ali tomar a cidade após o toque de trombetas. Então, a gente percebe que tem um paralelo muito grande com guerra, arrependimento, um chamado à atenção das trombetas. Enquanto das taças é o sinal da ira, daqueles que vão contra o povo de Deus. É a forma de Deus responder ao ataque daqueles que estão indo contra o seu povo. Davi, vamos pegar agora o paralelismo da primeira e a segunda ressurreição dentro da grande tribulação, tá? Então, em Apocalipse 26, vai dizer, bem-aventurados os santos que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e reinarão com ele 20 anos.
reinarão com eles 1000 anos. Então o que está mostrando em Apocalipse é que aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição, agora eles têm parte com Cristo no reino, ok? Vamos mostrar então a primeira ressurreição? Ela é espiritual, gente, ó. A João 5:24 vai mostrar: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha aí, você estava morto, agora você ressuscitou. Em verdade, verdade vos digo que vem a hora e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Então, Jesus mostra uma ressurreição espiritual, trazendo homens que antes estavam mortos seus delitos e pecados para uma vida novamente com Deus. Jesus falou de uma ressurreição que será na sua volta para justos e injustos. Portanto, a primeira ressurreição se trata do milagre do novo nascimento, e Efésios vai corroborar com isso. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Os santos já estão na presença de Deus, reinando em glória. Apocalipse 4:5. Então, a segunda ressurreição é de justos e injustos, que ressuscitam, uns para a glorificação, outros para a condenação e vergonha eterna. Essa ressurreição acontece na volta de Cristo em Apocalipse 20, do 11 ao 12. Vai falar: vi grande trono branco e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiu terra e céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pés diante do trono. Então se abriram os livros, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Durante muito tempo, eu acreditei também que a primeira ressurreição era quando eu morresse, então eu ressuscitaria lá no dia do juízo. Aí Jesus startaria 1000 anos, e depois eu ressuscitaria de novo na frente do trono branco, seria julgado ali pelo trono branco e tal. Mas Cristo mostra que aqueles que, chegou a hora, que aqueles que ouvirem a voz do Filho, esses ressuscitarão, ou trarão novamente a vida. O autor de Efésios vai dizer isso, que ele nos ressuscitou, nos colocou em lugares celestiais. Então nós vemos que a primeira ressurreição, ela é espiritual, né? A primeira ressurreição, ela é espiritual, e a segunda ressurreição é para dar galardão aos seus santos, os seus servos, e para a condenação. Então vai se abrir o livro da vida. Você ressuscitou espiritualmente para Cristo na primeira ressurreição? Você ouviu a voz do Filho de Deus e você se arrependeu dos seus pecados, se converteu dos seus maus caminhos e se voltou para Cristo? Sim, então você faz parte da primeira ressurreição. E aí então você participa da segunda ressurreição para glorificação, para queimar e julgar as suas obras, né, para glorificação. E a segunda ressurreição, então, dos ímpios é para condenação ao lago de fogo. Então esse paralelismo é incrível com a grande tribulação, nós queremos trazer aqui para você. Lembrando que você pode pegar esse e-book, ele está disponível nesse livro que nós lançamos, tem aqui o QR Code, você pode comprar eu estou falando aqui porque talvez esse vídeo tenha cortes, né? Então se você quiser adquirir o livro para você ter esse timeline que nós estamos fazendo aqui, deixa eu compartilhar aqui de novo. Essa timeline vai mostrar todos esses paralelos aqui, se não me engano, 9 paralelos. Ele vai começar a mostrar a grande tribulação, e ele vai mostrar 70 semanas de Daniel, 7 igrejas da Ásia, e vai até o finalzinho, tá bom? Então você pode adquirir aí comprando esse livro, e você vai abençoar o nosso ministério. Nós vendemos livros para continuar fazendo teologia gratuita, tá, irmãos? Ninguém aqui fica com o valor dos livros ou enriquecimento ilícito. Vamos lá, paralelismo da guerra nos céus e o dragão foi lançado na terra. Então, o que isso tem a ver na grande tribulação? Que paralelo é esse? Em Apocalipse 12:7 vai dizer que houve uma luta no céu e o dragão foi expulso. Olha só, Apocalipse 12 mostra a luta dos anjos de Deus contra o dragão. O dragão foi expulso do céu e com ele os seus aliados. Assim não houve mais espaço para ele continuar a acusar os santos. O acusador agora virou acusado. De réus, os santos se tornaram juízes. Os santos venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, eles não amaram a sua vida. Os céus festejam a conquista de Cristo, e ai da terra e do mar, porque agora o diabo foi lançado na terra, e ele está cheio de cólera, porque sabe que resta-lhe pouco tempo. Nessa passagem nós vemos o poder do ministério de Cristo, que faz dos santos de todas as épocas juízes, para sentar-se no trono e para julgar tanto anjos quanto seres humanos. Vemos que a igreja vence o dragão pelo sangue de Cristo e pelo testemunho que dá ao mundo. A igreja verdadeira, ela não ama a sua vida, mas ela entrega por amor a Cristo. Assim como ele fez por nós, seja por meio de perseguições ou privações junto ao mundo, guardamos o testemunho de Cristo. Então agora, ó, o dragão atirado da terra, ele vai fazer o quê? Ele vai perseguir a mulher. O dragão persegue a mulher. Quando o dragão se vê atirado na terra, ele passa a perseguir a mulher, mas ela é guardada durante 1260 dias, uma representação do período da igreja sobre a terra. Onde você vai encontrar isso? Lá em Apocalipse 12, né, Hilber? Vai falar que uma vez que houve a guerra no céu, o arcanjo Miguel, então, expulsa Satanás do céu e todos os demônios que acusavam os santos, porque Cristo venceu e agora ele redimiu nós,
Os santos que já morreram em Cristo, agora eles se tornam, então, juízes de réus, né? No banco de réu, agora ele se torna juiz. Então, Satanás não tem mais poderes aos céus, porque nós vemos isso lá no livro de Jó, ele sobe aos céus para acusar os santos. Agora ele é expulso de lá, né? Ele não tem mais poder, porque Cristo venceu a morte. E agora em Apocalipse 12 diz que ele vai perseguir a mulher no deserto, ele vai perseguir aqueles que guardavam o restante, o restante da descendência, aqueles que guardavam os mandamentos do Senhor. Fala isso lá em Apocalipse 12, Hilber? Exatamente, o Apocalipse 12 está contando uma narrativa ali, né, que vai falar do filho varão, no caso de Cristo, né, que nasce, que aí vai mostrar uma perseguição a Cristo, e aí a perseguição do dragão a Cristo não tem êxito, não tem sucesso, e o Cristo ele é arrebatado aos céus e ele agora está nos céus. Então o dragão, por conta disso, ele vai fazer o quê? Ele vai guerrear contra a mulher e a sua descendência, tá? E essa guerra, se a gente perceber, ela ocorre sempre desde o início da história. Você já vê uma serpente no Éden que tenta ali fazer com que a humanidade caia e consegue ter um certo sucesso. Mas mesmo ali no Éden, pela misericórdia e pela graça de Cristo, pela graça de Deus, ele já nos mostra uma promessa, que é a promessa do quê? Que vai ter um descendente dessa mulher que vai pisar a cabeça da serpente. Pisar a cabeça da serpente é o quê? É vencer a serpente, é pegar toda a autoridade que foi perdido lá no Éden. Isso ocorre na morte e ressurreição de Cristo. E por conta disso, o que acontece? Esse dragão, que é a antiga serpente, ele vai guerrear contra essa descendência, tá? Ou seja, contra a igreja de Cristo. Ele vai tentar fazer com que a igreja de Cristo não consiga progredir, ou que a igreja de Cristo saia do contexto de comunhão que ela tem. Ou seja, vai tentar perverter a igreja para que ela não consiga ficar exercendo sua função, sentado nas regiões espirituais com Cristo. Maravilha. Vamos agora então para o nosso último paralelismo aqui, né? Esse paralelo dentro da grande tribulação. Eu quero mostrar agora o ministério das duas testemunhas e os 4 anjos. As duas testemunhas do Apocalipse também apontam para o ministério dos 4 anjos que você vai ver no Apocalipse. Então, queremos mostrar isso para vocês agora. Por que duas testemunhas? Primeiro, Deuteronômio 17,6 vai dizer que Deus só pode julgar e condenar uma nação, julgar e condenar alguém, por intermédio de 2 ou mais testemunhas. Você, Deus não pode fazer isso. Por isso que hoje, quando você faz um contrato de locação, um contrato de compra e venda, sempre tem 2 testemunhas lá no contrato. Da onde surgiu isso? Deuteronômio 17,6. Deus estabelece exatamente a lei que para morrer alguém, matar alguém, condenar alguém, precisa de 2 testemunhas. Ou seja, para julgar alguém, você precisa de 2 testemunhas. Então, ó, e darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Ou seja, pano de saco é símbolo de humilhação, irmãos, é de arrependimento. 2 testemunhas apontam para judeus e gentios no corpo de Cristo, chamando o mundo ao arrependimento, declarando novamente as suas instruções, seus mandamentos, seus estatutos, para que os homens venham se arrepender e dar glória ao Deus dos céus. Então nós cremos que judeus e gentios no corpo de Cristo são as 2 casas de Israel, o tabernáculo caído de Davi, que agora foi restaurado no corpo de Cristo. Eles profetizam durante a grande tribulação, vestidas de pano de saco, símbolo chamado arrependimento. Você vê em Efésios 2,11, Romanos 10,12. Você vai ver as 2 testemunhas como as 2 tábuas da lei, você vai ver as 2 testemunhas como a antiga e nova aliança, você vai ver as 2 testemunhas como o povo judeu e o povo gentil. Então, nós temos as 2 testemunhas como judeus e gentios no corpo de Cristo, ok? O tabernáculo caído de Davi, que é a casa de Israel e a casa de Judá, de certa forma representando, sempre chamando os homens ao arrependimento, desde a antiga aliança até nos últimos dias. Olha só, nós vamos ver então 3 anjos lá no Apocalipse que eles estão exercendo um ministério, ok? O primeiro anjo do Apocalipse, ele tem muitas interpretações. Vem o primeiro anjo como um mensageiro divino que proclama o evangelho eterno. Ele simboliza a chamada à salvação e a fé em Deus, convidando as pessoas a temerem a Deus, dar glória a Deus. O segundo anjo, esse anjo anuncia a queda da Babilônia. Ele é frequentemente visto como um símbolo do mundo pecaminoso secular. Portanto, o segundo anjo simboliza a queda do sistema mundano e pecaminoso. O terceiro anjo anuncia consequências terríveis para aqueles que adoram a besta e a sua imagem. Isso é interpretando como um aviso contra aderir ao sistema, aos poderes que se opõem a Deus. O terceiro anjo representa o juízo divino. E o quarto anjo, ele está associado à colheita na terra. Ele é frequentemente interpretado como o juízo final, onde os justos serão separados dos injustos
e ele simboliza o momento da retribuição divina. Então nós podemos comparar os 4 anjos do Apocalipse, do Apocalipse 14, com a plenitude do ministério das 2 testemunhas. Eu até coloquei isso no outro e-book que nós temos, tá? Ó, a página 1 do e-book, página 2 é a Grande Tribulação, e a página 1 é o Milênio, né? Eu coloquei ele aqui, ó, os 4 anjos aqui, ó. As 2 testemunhas são judeus e gentios aqui, né? É a grande comissão de Mateus 28 e 18, e da mesma forma nós temos a representação aqui, ó, do Apocalipse 14, do 1 a 13, as vozes dos 4 anjos selando o povo santo. Então, primeiro o anjo tem o evangelho do reino para pregar aos moradores da terra, o segundo anjo fala da queda da Babilônia, o terceiro fala do juízo e quem adora e recebe a marca da besta, e o quarto anjo fala daqueles que morrem no Senhor e receberão vida eterna. Então ele vai falar ali da grande colheita. Irmão, se você quiser fazer download desse e-book aqui, ó, da grande tribulação e do milênio, você vai encontrar ele no nosso livro, que é Interpretando o Apocalipse. Nós lançamos esse livro em novembro de 2023, tá? Interpretando o Apocalipse. 25 dos maiores escatologistas aí do mundo. Nós colocamos aqui 3 QR Codes para você baixar, um deles é esse daqui. Tem 3 mapas mentais incríveis. Nós pegamos a visão de 25 dos maiores intérpretes de escatologia que nós consideramos, Great Osborne, Millard Erickson, Barclay, Hernandes Dias Lopes no Brasil, quem que eu não falei aí, Uber? Anthony Hope. Tem vários, tem o Hendricks, tem o Millard Erickson, tem o Richard Balkan, tem um monte de gente, bastante, né? E, Marcos, interessante são todos esses casos aí, eles têm uma vida acadêmica e eles eles não são exclusivos, ou melhor, você quase nunca vai ver eles no YouTube, tá? Isso não é um demérito para quem está no YouTube, porque o nosso trabalho aqui com o Papo com Deus e com o Instituto Bíblico é o quê? Pegar o que está na academia, que é de muito difícil acesso, são livros extremamente caros, são livros extremamente exaustivos. A gente pega o que tem de mais moderno na academia, ou seja, o que estão estudando lá fora sobre teologia, a gente tenta trazer para cá com uma linguagem acessível. Então, a gente faz um trabalho de divulgador científico de teologia. Isso a gente faz no YouTube. Esses casos, eles nem aparecem. Ou seja, eles fazem artigos, publicam livros, geralmente em inglês. Então, o que a gente faz é pegar, sintetizar a ideia e mostrar para vocês uma coisa que é de muito difícil acesso. Verdade. E nós estamos, o que o Uber falou é verdade, nós gastamos mais de R$2.000 com literatura apocalíptica para trazer esse nosso livro compilado em 140 páginas, com esses mapas mentais incríveis. Isso aqui valeria preço de ouro, e nós estamos entregando tudo isso para poder edificar o nosso ministério. Então, papocomdeus.com.br/livros, adquire o seu. Nós temos 3 livros que nós lançamos esse ano, que é a Esperança que Vem do Alto, que vai mostrar um tempo de fé e esperança para as pessoas que estão passando dor e sofrimento. O Panorama da Reforma Protestante, dando um capítulo para cada reformador, né, e interpretando o Apocalipse. Todos eles aí têm com seus QR Codes, né, para você acessar os mapas mentais. E o nosso intuito aqui é trazer a Academia de Teologia, facilitar a vida para vocês estudarem a Bíblia. Irmãos, estudem a Bíblia. Nunca foi tão fácil, nós temos mapas, linha do tempo. Jesus no seu tempo pregava por parábola, nós tentamos trazer isso aqui à luz das Escrituras, fazer uma boa exegese, aplicamos as regras hermenêuticas para facilitar a compreensão da época. E as pessoas não estudam, as pessoas não leem a Bíblia, não assistem um vídeo sequer. Esse vídeo aqui, ó, com 40 e poucos minutos, eu vou ver se o Wilber ainda corta ele em 2, 3 partes para ficar fácil. A gente faz de tudo para facilitar o entendimento e ainda as pessoas tendem a se preocupar com shorts, reels, entretenimentos, Netflix, HBO, e acaba sendo enganado e roubado o seu tempo pelo inimigo das nossas almas. Chegou o tempo da igreja se edificar, as noivas estão dormindo, aqueles que ainda estão acordados pode ter azeite na botija. Nosso convite para você é, vem se encher de azeite aqui no Papo com Deus. Max, eu quero adquirir os livros? Tá aqui. Max, eu quero assistir, quero fazer teologia com vocês gratuitamente, ó, institutobiblicodiscipular.com.br, você vai poder fazer cursos de teologia gratuitamente. Eu queria pegar e-books de vocês gratuitos, porque eu não tenho condição de comprar e não tenho condição de ajudar vocês. papocomdeus.com.br/estudos. Tem mais de 300 e-books que eu e o Uber já fizemos gratuitamente para você se edificar. Agora, aprenda a comer do fruto e a lançar a semente na terra. Como disse o irmão Gerson Lima, que me ensinou, o cristão moderno está comendo fruto e engolindo caroço. Caroço foi feito para jogar na terra. Você quer que eu explique o que significa isso para você? Se você tem sido edificado por nós, adquira os nossos materiais para que a gente possa continuar fazendo trabalho. Às vezes dá vontade de parar, porque a gente tem poucas pessoas que nos ajudam, a gente se sente desmotivado,
mas Deus nos encoraja e a gente consegue continuar prosseguindo. Então, ó, se torne aí um apoiador nosso, compre o nosso material e abençoe a nossa vida. Edifica a sua e abençoe a nossa vida, amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.